Olá, rapaziada do Casual Futebol. Pois é, nós estivemos na Europa pela ESPN Brasil para acompanhar duas finais de Copas nacionais. Primeiro estivemos em Berlim, capital da Alemanha, Copa da Alemanha, o Borussia Dortmund decidindo contra o Bayern de Munique, e depois, no dia seguinte, voamos literalmente, porque foi tudo muito corrido, até Madrid, que recebeu no estádio do Atlético, Vicente Calderón, a final da Copa do Rei da Espanha, disputada entre o Barcelona e o Sevilha, né? E pudemos ver de perto, observar um pouco mais do comportamento dessas torcidas, né? Vamos começar falando um pouco das duas torcidas alemãs. E chama muito a atenção a maneira como o torcedor do Borussia Dortmund se comporta, antes, durante e depois do jogo, independentemente do próprio resultado. Nosso companheiro Rogério Voga, narrador que estava comigo nessa viagem, definiu muito bem, inclusive, o comportamento dos torcedores do Dortmund. Uma torcida mais militante, uma torcida que você vê nas ruas, na véspera do jogo um pouquinho e na manhã da partida muito mais. Pelas ruas, a quantidade de camisas amarelas era sempre mais expressiva, mais numerosa em relação às vermelhas do Bayern Munique. No trem, indo para o estádio, a mesma coisa. Muitos torcedores do Borussia Dortmund e poucos até da equipe de Munique. Claro, dentro do estádio, torcidas divididas, o mesmo número de torcedores para os dois lados, mas por um mistério, por uma situação, para mim, inexplicável, nas ruas, andando por qualquer lugar da cidade, por qualquer trecho, a caminho do estádio, mesmo horas antes do jogo, quando as pessoas ainda não iam para o Estádio Olímpico de Berlim, você via sempre uma quantidade maior de torcedores do Borussia Dortmund. E no estádio, né, algumas pitadas até sul-americanas, podemos dizer, né? Pequenas bandeiras na hora em que o time entrou em campo, que lembram muitas torcidas, os índios argentinos, uruguaios aqui da América do Sul. Os torcedores do Borussia Dortmund fizeram, inclusive, um espetáculo com sinalizadores no finalzinho do intervalo do jogo, que retardou até o início do segundo tempo, o que para muita gente é abominável. Eu acho que é sensacional, porque mostra que com todo aquele comportamento dos alemães, né, tudo muito certinho no país, é tudo muito comportado, é tudo muito organizado, é difícil sair da linha em várias situações do dia a dia, né, sair um pouquinho daquelas regras pré-estabelecidas. Ali a torcida do Dortmund tocando horror mesmo, ligando lá, acendendo seus sinalizadores, fazendo uma tremenda fumaça, que não impediu que o jogo acontecesse, se atrasou 2 ou 3 minutos, isso não foi nada. É uma manifestação de que o futebol existe, de que é possível, sim, dois grandes rivais jogarem num estádio imenso para duas torcidas. A torcida do Bayern também apoiou muito com seus mosaicos, um perfil mais europeu, né? Com mosaico, com suas bandeiras, com seus cânticos, especialmente no segundo tempo, e claro, no final fez a festa. Mas ainda assim, os torcedores do Dortmund chamaram a atenção, né? Porque quando acaba a partida, ninguém vai embora, eles ficam um bom tempo ainda no seu local, no estádio, à esquerda das câmeras de transmissão, e são saudados pelos jogadores. Os jogadores vão reverenciar sua torcida. A muralha amarela estava simulada ali no Estádio Olímpico de Berlim, como se fosse no estádio em Dortmund. E eles vão até lá pertinho, caminhando lentamente os jogadores para saudar a sua torcida, para agradecer o apoio. Afinal de contas, apesar da disparidade econômica que existe entre as duas equipes, os jogadores importantes do Borussia Dortmund que seguem o caminho do Bayern de Munique, como aconteceu com o Mario Götze um pouco antes da final da Liga dos Campeões de 2013, como aconteceu com o Lewandowski, o artilheiro, que na temporada retrasada deu adeus à equipe de Dortmund, agora também com o Hummels, o zagueiro campeão mundial, jogador importantíssimo do Borussia Dortmund, que volta para o Bayern de Munique, onde começou, mas foi em Dortmund que ele se destacou, foi lá que ele teve a chance, mas vai fazer o caminho de volta. Apesar disso tudo, né, eles conseguem enfrentar o Bayern de Munique, conseguem se equiparar em muitos momentos e só perderam essa final nos pênaltis. Ao contrário de muitas torcidas em outros países, no Brasil especialmente, que ficariam revoltadas talvez com a derrota, eles entenderam que os jogadores foram até além das suas possibilidades e por muito pouco não conseguiram ganhar aquela Copa da Alemanha, um dia inesquecível de futebol, com o jeito alemão, com a paixão que o futebol desperta em todos no mundo inteiro, mas com algumas pitadas que fazem com que os alemães sejam menos alemães em alguns momentos e coisas que só o futebol é capaz de proporcionar. Nós saímos do estádio por volta de 1h da madrugada, né, no horário local, né, depois de terminar o trabalho, gravar boletins, aquela coisa toda, depois caminhar até o carro, enfim. Então, 1h30 da manhã, algo próximo disso, estávamos de volta ao hotel. Mas às 5h da manhã, ou seja, logo depois, teríamos que sair para o aeroporto para pegar o primeiro voo que seria para a cidade de Madrid. Então tudo muito corrido, mas evidentemente muito recompensador, muito gratificante.
né? E chegando em Madrid, a primeira coisa que encontramos no hotel onde ficamos hospedados foi uma quantidade imensa de torcedores do Sevilha. O time estava hospedado no hotel onde a nossa equipe também ficou. E curioso que alguns torcedores do Sevilha, né, vestiam camisas que tinham um mapa nas costas. E nesse mapa você via ali os caras saindo de Sevilha, indo para a Suíça, onde jogaram contra o Liverpool 4 dias antes da decisão da Europa League. Ganharam, né, foram campeões pela terceira vez consecutiva, pela quinta vez na última década, e depois rumando para Madrid para enfrentar o Barcelona, né? E na chegada para o estádio, você percebia a chegada dos torcedores do Barça, empolgados como sempre, tudo animados, porque tem um time muito forte, mas a diferença de comportamento, né? Os torcedores do Sevilha com uma pegada diferente, torcedores nitidamente mais atuantes, mais fanáticos, parecendo mais torcedores, né? A torcida do Barcelona ela é comprovadamente muito fraca, e o time merecia, acho até que torcedores mais parecidos com íntios, com torcedores. E o que se viu no estádio foi muito interessante. O estádio Vicente Calderón, onde normalmente a torcida do Atlético de Madrid faz seus grandes espetáculos, a torcida também muito atuante. A nossa esquerda é a torcida do Sevilha, a direita do Barcelona. E a torcida do Sevilha, mesmo antes do jogo, já mostrava que era uma torcida mais ativa e que tentaria ajudar a sua equipe a superar um adversário mais poderoso. Cânticos o tempo todo, muitas vezes usando os cachecóis. E só vimos uma reação mais entusiasmada dos torcedores do Barça, não por uma questão ligada ao futebol, mas sim uma questão política, né? Dias antes da decisão da Copa do Rei, o governo de Madrid, o governo espanhol, né, obviamente sediado em Madrid, determinou que não seriam permitidas bandeiras da Catalunha no jogo decisivo da Copa do Rei. E é óbvio que na Copa do Rei da Espanha, muitos, né, dos torcedores do Barcelona, muitos catalães, fazem manifestações pela emancipação daquela região, pela separação daquela região em relação ao país, em relação à Espanha. Isso acontece sempre que o Barça vai à decisão da Copa do Rei da Espanha e normalmente, obviamente, aquilo aconteceria porque esse movimento tem crescido. E, claro, depois houve um recurso da Justiça, foi possível para os torcedores do Barça levar as bandeiras da Catalunha, e lá estavam as bandeiras da Catalunha, as oficiais, digamos assim, com listras amarelo e vermelho, e as bandeiras da Catalunha independente, que não é nenhuma bandeira oficial, podemos assim dizer, né, porque ela ainda não se desvencilhou da Espanha, se é que isso vai acontecer, que é a mesma bandeira, só que com um detalhe, um triângulo azul na ponta e dentro desse triângulo uma estrela branca. Essa também vista em grande quantidade. E nesse momento no momento em que foi executado o hino, aí veio a vaia muito forte dos torcedores do Barcelona e a exibição dessas bandeiras. Aí sim eles se empolgaram. É curioso, se empolgaram muito mais com essa questão política do que com o time de futebol, do que com aquilo que aconteceu em campo. Mesmo com a conquista do título pelo Barcelona vencendo o Sevilha na prorrogação. E no momento que os torcedores do Barcelona apresentaram as bandeiras da Catalunha, houve uma reação imediata dos torcedores do Sevilha, que sacaram bandeiras da Espanha e começaram a exibi-las também em grande quantidade. Até então, essas bandeiras ficaram escondidas, nós não víamos essas bandeiras sendo exibidas. E repentinamente elas começaram a pipocar no lado esquerdo do estádio, à nossa esquerda, onde havia aquela mancha branca de torcedores do Sevilha com a camisa dessa cor, e de repente, além das bandeiras em vermelho e branco, as cores do clube, surgiam as bandeiras do país, as bandeiras da Espanha. Então era um duelo de futebol e política ali se misturando naquele momento, uma situação muito curiosa, muito interessante. Mas em relação às torcidas e o comportamento, aí é uma goleada, não há como comparar. Torcedores do Sevilha, o pessoal da Andaluzia é muito mais atuante, apoiando o time o tempo todo, e no final é incrível isso, mas você percebia que, apesar do título, quem mais fazia barulho e parecia celebrar alguma coisa era a torcida do Sevilha. Outra reação que é inimaginável no Brasil. Eu nunca vi e acho que nunca vou ver. Espero ver um dia, mas acho muito improvável. É claro que existem situações de apoio de torcedores brasileiros às suas equipes em momentos de dificuldade, no rebaixamento, cantando hinos, isso acontece. Já aconteceu com alguns clubes, né? Não vou te abandonar, é natural que aconteça. Mas perder para o Barcelona, como perdeu o Sevilha, depois de atuar por mais ou menos uma hora de futebol, quase uma hora, com um homem a mais, né, por conta de uma expulsão do Mascherano, não aproveitar essa superioridade numérica para vencer o jogo, tomar 2-0 da prorrogação e ficar com o vice-campeonato, e ainda assim ter forças para cantar com orgulho pelo seu clube, mostrando que apesar da derrota,
que poderia ter sido uma vitória, apesar da disparidade técnica entre os times por conta do cenário, da circunstância do jogo. Né? Além disso tudo, cantar ao final, mostrando orgulho pela equipe e gratidão por ter chegado ao título da Liga Europa e a decisão da Copa do Rei, isso não é para qualquer um não, mas é uma demonstração muito bacana de paixão, né, de amor por uma equipe de futebol, e é isso que faz com que esse esporte seja maravilhoso. É isso aí, galera. Valeu, saudações!